Considerado um dos maiores representantes entre os vocalistas do Doom Metal, Messiah Jan Alfredo Marcolin, conhecido no mundo da música como Messiah Marcolin, se destacou por possuir uma voz inconfundível e uma presença de palco única. Nascido na Suécia em 10 de dezembro de 1967, teve seu interesse pela música despertado ainda na infância, mas foi ao conhecer a banda Kiss que sua vida mudou completamente. Fascinado pela sonoridade, visual e atitude do grupo, Messiah passou a enxergar a música como o caminho que queria seguir, desenvolvendo desde muito jovem uma forte conexão com o heavy metal que mais tarde ajudaria a transformá-lo em uma das vozes mais marcantes da história do doom metal. Ainda na infância, ele desenvolveu um grande interesse pela bateria e admirava tanto o Kiss que mantinha pôsteres da banda espalhados por todo o quarto. Com o passar dos anos, passou a ouvir também bandas como Black Sabbath e artistas como King Diamond, cujas influências foram fundamentais para despertar nele o desejo de se tornar vocalista. Durante a adolescência, esse crescente interesse pela música o levou a dar um passo importante em sua trajetória ao ingressar no Mercy, sua primeira banda. Inicialmente atuando como baterista, foi nesse período que ele teve suas primeiras experiências em estúdio e participou das primeiras gravações de sua carreira, marcando o início de sua jornada no cenário musical. Desde essa época, o músico já utilizava roupas semelhantes às de um monge, algo que se tornaria sua marca registrada até os dias atuais. Além disso, nos primeiros anos, a banda também utilizava maquiagens inspiradas em King Diamond. O trabalho do Mercy começou a ganhar força e Marcolin participou dos 2 primeiros álbuns do grupo. Ainda assim, ele buscava um som mais sombrio e pesado, motivo pelo qual deixou a banda em 1986. Durante sua passagem pelo Mercy, Messiah Marcolin era conhecido como Ed Marcolin. Depois de deixar a banda, decidiu mudar legalmente seu nome de Bror para Messiah. Algum tempo mais tarde, um amigo que editava um fanzine lhe enviou uma fita com o primeiro álbum do Candlemass, e o impacto foi imediato. Ao descobrir que a banda ainda não possuía um vocalista fixo, pediu os contatos dos integrantes e conseguiu o número de telefone do baixista Leif Edling. Durante vários dias, ligou insistentemente pedindo uma chance para fazer um teste, chegando a cantar músicas da banda pelo telefone enquanto sua mãe segurava o aparelho. Os integrantes ficaram impressionados com sua voz, mas havia um problema. A banda estava localizada no norte da Suécia, enquanto Marcolin vivia no sul do país. Mesmo assim, Leif Edling disse que se realmente quisesse participar do grupo, precisaria se mudar. O cantor estava tão determinado que apenas 2 semanas depois voltou a ligar para informar que já havia se mudado para a mesma região onde os músicos viviam. Messiah conta que, em sua audição para o Candlemass, interpretou as músicas de forma semelhante a Johan Längqvist, cantor do primeiro álbum da banda e uma de suas maiores influências. Com o passar do tempo, no entanto, passou a incorporar um estilo mais pessoal às composições, desenvolvendo a abordagem vocal marcante que se tornaria uma das características mais emblemáticas do som do Candlemass. O vocalista também afirma ter desempenhado um papel importante ao incentivar os integrantes a encarar a banda de maneira mais profissional e a levar suas músicas aos palcos, já que o baterista da formação naquele período não demonstrava qualquer interesse em realizar apresentações ao vivo. Seu primeiro trabalho com o Candlemass foi o álbum Nightfall, lançado em 1987 e considerado um dos maiores discos da história do doom metal, influenciando inúmeras bandas desde então. Uma das músicas mais marcantes do álbum é Bewitched, que ganhou o primeiro videoclipe da banda, dirigido por Jonas Åkerlund, ex-baterista do Bathory e posteriormente conhecido por trabalhar com diversos artistas famosos, além de dirigir o filme Lords of Chaos.
No dia anterior às gravações do videoclipe, Messiah Marcolin saiu junto dos integrantes do Candlemass pelas ruas de Estocolmo em busca de fãs de metal que pudessem participar como figurantes, realizando uma espécie de coreografia durante as filmagens. Entre as pessoas presentes no local estava Dead, o falecido vocalista da banda Mayhem, que naquela época ainda fazia parte do Morbid. O baixista Sheets, amigo e companheiro de banda de Dead no Morbid, conta que na noite anterior às gravações, os dois beberam bastante enquanto assistiam ao vídeo do segundo show de Cliff Burton com o Metallica, algo raro de se conseguir naquela época. Segundo ele, é possível perceber no videoclipe que Dead estava de ressaca, mas apesar disso, acordou cedo naquele dia para cumprir o compromisso com os integrantes do Candlemass. Naquele momento, ninguém imaginava que aquele jovem, anos depois, se tornaria integrante do Mayhem e que Jonas Åkerlund, diretor do videoclipe, futuramente dirigiria um filme sobre a história dos membros dessa banda. Com esse trabalho, o Candlemass alcançou uma grande repercussão entre os fãs do metal sueco, tornando-se cada vez mais reconhecido. Messiah participou dos 2 discos seguintes da banda e também de um álbum ao vivo. Porém, devido a diferenças pessoais com alguns integrantes, deixou o grupo em 1991. A principal razão para a saída de Messiah Marcolin teria sido uma discussão envolvendo Leif Edling, o próprio vocalista e o empresário da banda, motivada por questões financeiras. Após o desentendimento, o empresário decidiu deixar o cargo e Leif Edling precisou assumir temporariamente essa função. Esse episódio acabou sendo um dos fatores que contribuíram para a saída de Messiah. Ainda em 1991, Messiah revelou seu lado como ator ao participar da minissérie de comédia sueca Vi som I Viking, na qual interpretou um fã de metal. Após sua saída do Candlemass, Messiah formou o projeto Memento Mori ao lado de Mike Weed. Nos 2 primeiros discos da banda, Marcolin assumiu os vocais, mas acabou deixando o grupo por não ter espaço para desenvolver suas próprias ideias. O terceiro álbum foi gravado com outro cantor. Algum tempo depois, Messiah retornou para gravar o 4º disco do grupo, que acabaria se tornando o último trabalho da banda antes de sua separação definitiva. Além disso, também integrou uma banda chamada Colossus, porém o projeto teve vida curta e chegou ao fim após a gravação de apenas 2 demos. No ano de 2002, aconteceu a reunião que muitos fãs do Candlemass aguardavam havia anos. Messiah retornou para uma turnê com a banda, o que resultou na gravação do DVD Documents of Doom e de um novo álbum ao vivo. Pouco depois, o grupo iniciou o trabalho em um novo disco de estúdio. Com o tempo, porém, as diferenças entre os integrantes voltaram a surgir e acabaram dificultando a continuidade do projeto. Após o fim da turnê, o cantor decidiu tirar férias, enquanto o restante da banda continuou ensaiando e compondo sem sua presença. Quando Messiah retornou, demonstrou insatisfação com as novas músicas, o que começou a gerar tensão entre os integrantes. Além disso, tentaram convencê-lo a modificar seu estilo vocal, reduzindo a velocidade de seus vibratos, algo que o irritou profundamente, levando-o a insultar os demais membros da banda e abandonar o estúdio de gravação. Apesar disso, em 2004 aconteceu uma segunda reunião entre Candlemass e Messiah, depois que algumas condições foram acertadas por e-mail na tentativa de evitar os conflitos que, no passado, haviam provocado tantas discussões.
Esse entendimento abriu caminho para a gravação do álbum Candlemass, lançado em 2005 e muito bem recebido, principalmente pelos fãs de Messiah. Nessa época, Messiah afirmou que havia muitas diferenças entre ele e Leif Edling, líder do Candlemass, mas ressaltou que isso não impedia os dois de continuarem fazendo música juntos. Por essa razão, muitos acreditavam que aquela nova reunião teria longa duração. No entanto, isso não se confirmou e no fim de 2006 foi anunciada a saída definitiva de Messiah da banda. Leif Edling afirmou que todos os integrantes fizeram o possível para tornar a convivência com Messiah mais agradável, mas descreveu o vocalista como uma pessoa difícil de lidar, que queria que tudo fosse feito da maneira que ele desejava, sem ouvir a opinião dos demais membros da banda. O líder da banda, Leif Edling, afirma que Messiah frequentemente agia de forma imatura e que seu temperamento dificultava muito o andamento do Candlemass. Isso gerava frustração entre os demais integrantes, a ponto de muitos acreditarem que o álbum homônimo Candlemass seria o último trabalho da banda com a participação do vocalista. Embora o disco tenha alcançado boas vendas, os integrantes realmente não sabiam se conseguiriam gravar outro álbum ou até mesmo realizar novas turnês devido ao comportamento de Messiah. Alguns de seus projetos posteriores também não conseguiram alcançar grande relevância, como aconteceu com a banda Requiem, fundada em 2003, que gravou apenas uma demo com 3 músicas antes de encerrar as atividades por conta de diferenças musicais e pessoais. Apesar disso, o músico continua mantendo uma base sólida de fãs fiéis ao seu trabalho, principalmente por sua trajetória no Candlemass, banda que sentiu sua ausência até mesmo nas vendas dos discos posteriores. Messiah também é muito respeitado por diversos músicos do metal em geral, e, mesmo com seu temperamento difícil, isso não impediu que colaborasse em trabalhos de bandas como Destruction, Therion e além de participar de projetos ligados à cena sueca, ao lado de músicos do Amon Amarth, e manter uma grande amizade com Johan Hegg. Em uma entrevista, Tobias Forge, líder da banda Ghost, revelou que inicialmente não queria assumir os vocais do grupo e pretendia atuar apenas como guitarrista. Por esse motivo, chegou a convidar Messiah para ser o vocalista do Ghost. No entanto, ele recusou o convite. Com isso, ficou a curiosidade sobre como a banda Ghost soaria com a voz do cantor. Mesmo após tantas idas e vindas ao longo da carreira, Messiah continuou sendo uma figura extremamente respeitada dentro do Doom Metal. Conhecido por possuir uma personalidade forte e difícil no momento de trabalhar, o vocalista também conquistou o carinho e a admiração de muitos fãs ao redor do mundo, sendo considerado uma das vozes mais lendárias da história do gênero. Mesmo longe da grande mídia musical durante vários anos, a influência de Messiah jamais desapareceu. Em comunidades de fãs e em discussões mais recentes, muitos ainda o apontam como a voz mais icônica da história do Candlemass e como um dos vocalistas mais marcantes do metal tradicional e do doom metal. Em 2024, Messiah voltou a chamar atenção ao subir ao palco na Suécia para uma participação especial com a banda Anvil, surpreendendo fãs que não o viam se apresentar havia bastante tempo. Porém, a maior novidade aconteceu em 2025, quando retornou aos palcos com o Candlemass pela primeira vez em quase 2 décadas. O reencontro aconteceu durante o Rock Hard Festival Greece, em um show especial comemorando os 40 anos da banda. O retorno teve enorme repercussão entre os fãs, principalmente porque muitos acreditavam que uma reunião com Messiah jamais voltaria a acontecer. Vídeos da apresentação se espalharam rapidamente pela internet e muitos comentaram que, mesmo após tantos anos, ele ainda mantinha sua presença de palco característica e o famoso Doom Dance. Apesar da recepção positiva, Leif Edling afirmou que a apresentação seria apenas um evento especial, sem planos para turnês ou novos álbuns com o vocalista.
Além disso, também foi anunciado em 2025 o documentário Nine Lives of Doom: The Story of Candlemass, produzido por Jonas Åkerlund, que promete abordar toda a trajetória do Candlemass, incluindo os conflitos, separações e reencontros envolvendo Messiah Marcolin. Independentemente das polêmicas e dificuldades ao longo de sua carreira, Messiah segue sendo lembrado como uma figura única dentro do metal, alguém que ajudou a definir a identidade do Doom Metal com sua voz inconfundível, presença teatral e estilo que marcou gerações de músicos e fãs ao redor do mundo. E esse vídeo vai ficando por aqui, meus amigos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal e deixe o seu comentário aí embaixo, que é de graça. E assim você vai me ajudar e eu vou ajudar você compartilhando tudo sobre o mundo do rock e heavy metal. Adeus, meus amigos, que o Deus do metal esteja convosco. Até a próxima, fui!